فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem, se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam. Cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal, que é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, que não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os aliens respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Estéreo. Estimados ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Saber Não Ocupa Lugar, neste dia 8 do mês de Rabi al-Akhir do ano de 1440, correspondente a 16 de dezembro de 2018. Este é o programa O Saber Não Ocupa Lugar, que vai ao ar todos os domingos aqui neste canal 96.3 MHz, e também poderá nos acompanhar em direto na plataforma do Facebook Naim Gulam Babalush, portanto poderão também através desta plataforma interagir conosco. E o objetivo deste programa é de interação com o ouvinte, onde o ouvinte vai poder esclarecer, vai poder portanto, ser esclarecido e colocando as suas dúvidas, as suas questões, as suas preocupações, e o nosso convidado do dia irá responder, irá satisfazer a essas preocupações. E, como sempre, com uma breve nota de quebra-gelo com o nosso convidado, e logo de seguida iremos abrir as nossas linhas para que o ouvinte possa interagir diretamente com o nosso convidado. E também, desde já, agradecer o apoio incansável do nosso irmão Naim Gulam por nos assessorar neste programa. E também, desde já, agradecer o nosso convidado, Maulana Fayaz Mayet, que, portanto, acedeu ao nosso convite para estar aqui conosco e convosco, os ouvintes, para esta interação. Desde já, queria agradecer a sua presença, Maulana, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e seja bem-vindo a esta sua casa aqui, que é a Rádio Voz do Islã. Maulana, como é tradição, neste espaço, Maulana irá fazer uma breve exortação, e tenho aqui a nota de que irá abordar acerca da súplica. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Sheikh Yunus, jazakumullah khair, a Rádio Voz do Islã, e a todos os ouvintes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, por ter nos dado esta oportunidade de estarmos cá e fazermos parte do da'wah e servirmos o seu din. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê sinceridade e que Allah subhanahu wa ta'ala continue nos aceitando até o nosso fim para o seu din e para a difusão do seu din. Agradecer também mais uma vez à Rádio A Voz do Islã por esta oportunidade. O meu tema, conforme o Sheikh Yunus acaba de dizer, é sobre a súplica, o dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم.
estimados ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala no Coran e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em vários ahadith exortam-nos a prática do dua e para que nós supliquemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto sendo Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, o dono de todos os mundos, do visível e do invisível, Allah subhanahu wa ta'ala, melhor do que ninguém, conhece as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos desejos, tudo aquilo que corre dentro de nós. Allah subhanahu wa ta'ala tem o total conhecimento. E Allah subhanahu wa ta'ala, após ter nos colocado aqui no mundo, Allah subhanahu wa ta'ala não nos deixou em vão, mas sim, Allah ta'ala criou todos os meios e mecanismos para a nossa orientação. E uma delas é esta prática do dua, que na essência é um grande ibadah. Se formos a ler as passagens dos Anbiya alayhimu salatu wassalam, Suratul Anbiya, no 17º juz do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fala de vários os profetas que suplicaram Allah subhanahu wa ta'ala em diversos momentos e para diversas necessidades que eles tinham. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre Nuh alayhi salatu wassalam, wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lah. Ele suplicou Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala de Ayub alayhi salam, e a sua passagem é bastante longa, que Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele sobre um teste, e de acordo com os ulamás, foram 18 a 20 anos ele enfrentando este teste. E Ayub alayhi salatu wassalam vem a dizer: "Wa Ayub idh nada rabbahu anni massani ad-durr", "Oh Allah, eu encontro-me em dificuldade, e wa anta arhamur rahimin", e você é o misericórdio dos misericordiosos. Depois temos a passagem de Yunus alayhi salatu wassalam, que foi engolido pela baleia, e depois ele suplicou Allah subhanahu wa ta'ala com o famoso versículo La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. E assim vários outros. Zacarias alayhi salatu wassalam, quando necessitava de um herdeiro, de um filho, Rabbi la tazaruni farda, foi a prática dos Anbiya alayhimu salatu wassalam de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala em diversos momentos e para diversas necessidades que eles atravessavam, porque eles conheciam o poder do dua, e que dua na essência é um ibadah. Geralmente nós colocamos o dua após uma ação e julgamos este ser algo extra. Por exemplo, fazemos o salat e depois acompanhamos com um dua, julgando que o dua é algo suplementar ao salat, ou fazemos qualquer outro ibadah de jejum, de zakat, de sadaqa, e depois no final completamos com um dua, julgando que isto aqui é algo complementar. Mas o dua em si também é mukhul ibadah, conforme vem no hadith, este é o cérebro do ibadah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz no ayat que eu recitei: Udu'uni astajib lakum, que peçam-me e eu irei responder ao vosso pedido. E num hadith bastante longo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kullukum dal illa man hadaytuhu. O hadith é longo, eu vou apenas passar pelas traduções. Allah subhanahu wa ta'ala diz: vós todos estavam perdidos, a não ser aqueles que eu os guiei. Kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Todos vós estavam esfomeados, são esfomeados, a não ser os que eu dei de comer e dei de alimentar. Kullukum 'ar illa man kasawtuhu. Todos vós são nus, pelados, sem vestuário, a não ser os que eu dei de vestir. E assim sucessivamente Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innakum tukhti'una bil-layl wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Vós cometeis pecados dia e noite, e eu estou aqui para perdoar os vossos pecados
dia e noite. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa la ubali. Allah Ta'ala diz: quando fores a pedir a sua necessidade, o preenchimento da sua necessidade ou o perdão, eu estou cá para poder perdoar e para poder preencher essa sua necessidade. Vem no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ana inda zanni abdi bi. Eu estou para o meu servo de acordo com o pensamento dele para comigo. Isto é importante no dua, nós termos uma convicção e uma fé de que Allah subhanahu wa ta'ala está aí para escutar o meu pedido. Allah Ta'ala diz que Allah está mais próximo de nós do que as nossas próprias veias jugulares, e Allah subhanahu wa ta'ala está para ouvir os nossos. É só Ele quem pode escutar e é só Ele quem pode resolver os nossos problemas. Nós temos que ter essa convicção. Há uma passagem que serve de lição para nós, de uma criança que num belo dia as pessoas saíram numa altura de seca para efetuar 2 rak'ats e fazer o salatul istisqa. Isto na altura de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é um sunnah que quando sempre havia necessidade de chuva na altura de seca, então eles saíam, efetuavam 2 rak'ats e nele havia um sermão, um khutbah, e também havia um dua coletivo. Isto é um sunnah de Rasulullah, ainda hoje faz-se sempre que há necessidade de chuva. Então, esta criança, quando recebeu o conhecimento que todos no determinado dia, no determinado local, vamos sair para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a chuva. Naturalmente não havia chuva. Então esta criança, ele foi com guarda-chuva. E as pessoas perguntaram: mas por que você traz a guarda-chuva consigo se nós estamos sem chuva estes dias todos? Então a lição que fica para nós é a convicção daquela criança. Ele diz que nós estamos a ir para efetuar o salat e para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, e eu tenho a fé e a convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o nosso dua. Eu estou a ir prevenido para quando começar a chover eu ter a minha proteção. Então é isto que nós devemos de ter com Allah subhanahu wa ta'ala no dua. Nós termos a convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala está aí para escutar os nossos pedidos, está aí para atender às nossas necessidades, não duvidarmos da capacidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto até pode ser um perigo para o nosso iman. Muitas das vezes nós pedimos e pedimos pela segunda e pedimos pela terceira e passam dias pedindo. Acabei de dizer que Ayub alayhi salatu wassalam, um profeta de Allah, passaram anos e anos, mas Allah subhanahu wa ta'ala havia ainda colocado ele naquele teste. Então passam dias e nós começamos a duvidar da capacidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ao ponto de alguns de nós preferirmos algumas palavras que podem ser perigosas para o nosso próprio iman. A pessoa diz: Ya Allah, por que tu não estás a ouvir o meu pedido? Não é possível. Allah é Sami', Allah é Basir. Allah tem as suas qualidades de ouvinte, Allah tem a sua qualidade de ver a todo momento. Não é possível Allah subhanahu wa ta'ala deixar de ouvir ou deixar de ver as nossas necessidades. Sim, Allah Ta'ala tem o seu hikmah, a sua prudência, mas em diante eu hei de explicar a vós, aos ouvintes aqui, que os duás são sempre aceitos, mas existem diferentes formas de aceitação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eu dizia que é um grande ibadah. Os profetas recorreram a este mecanismo para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, os crentes, devemos de utilizar esta nossa arma. É uma arma para nós, é um guia para nós, é uma iluminação para nós conectarmos a nós próprios com Allah subhanahu wa ta'ala a todo momento. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam não deixou uma instância sem que existe um dua ou uma súplica para nós aproveitarmos e recitarmos e conectarmos a nós próprios com o nosso Criador, com o nosso Rabb, com o nosso dono.
O dua, prezados respeitosos irmãos, deve ser feito, conforme eu disse, com toda humildade, com toda sinceridade e com toda convicção. O dua é aceite em certos lugares, é aceite em certos momentos. O dua é aceite de certas pessoas. Por exemplo, as pessoas que vão para visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, existem vários locais no campo da Arafah, no campo de Muzdalifa, ao avistar a Kaaba, ao beber a água de Zamzam. São momentos e são locais onde o dua é aceite. Para além destes, nós temos momentos como, por exemplo, a sexta-feira. A sexta-feira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que nele existe uma hora, um tempo, um momento em que o dua não é rejeitado. Isto significa que o dua, neste momento da sexta-feira, é aceito. Os ulamás divergem sobre qual é o momento. Uns dizem que é o momento entre o adhan e o tama, outros dizem que é o momento entre os dois khutbas, outros dizem que é o momento depois do Salatul Asr, isto é, antes de Salatul Maghrib. E são várias as opiniões, mas aqui fica uma dica para nós, deixando as opiniões de lado. Allah Ta'ala deixou o momento e o espaço de dua em aberto. Então nós devemos de passar a sexta-feira, a maior parte deste dia, no dua, fazermos o dua constantemente, com a esperança de Allah Subhanahu wa Ta'ala aceitar. Portanto, sexta-feira é um dos momentos. Nós temos a noite de Qadr, a última parte de todas as noites, nos dias em que estamos. É muito fácil, com muita facilidade nós dormimos até as altas horas da noite. Então basta passar meia-noite, nós já encontramos na última parte da noite. É um momento da aceitação do dua. Aqrabu ma yakunu al-abd wa huwa sajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: a pessoa no estado de sajda, está no estado de prostração, Allah subhanahu wa ta'ala está muito próximo dele. É um momento em que o dua dele é aceita. Então estes e outros são alguns momentos. O dua de um pai para com o filho, o dua de um oprimido, o dua de um viajante, o dua de um doente. Várias vezes nós vamos visitar o doente, nós damos e deixamos o nosso dua para ele, mas esquecemos de levar o dua dele para nós. O dua de doente também é um dua muito forte. E o motivo para tal é muito simples de entender, que naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, naquele momento de angústia, a pessoa já não tem muitas esperanças de outrem, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a relação dele e a convicção dele é mais sincera, é mais pura. Então, ele está a pedir dua e o dua dele é naturalmente aceito. Eu vinha dizendo que não é necessário que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o dua assim como nós pedimos, e no momento que nós pedimos o dua seja aceite. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith narrado por Abu Sa'id Khudri: ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahm. Que não há nenhum muçulmano que ele peça o dua desde que este dua não seja de algo pecaminoso, um dua de pecado. O dua de pecado é logo rejeitado por Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa diz: Ya Allah, eu quero ter sucesso no assalto deste banco. Ou Allah, eu quero ter sucesso em conseguir em dormir com aquela moça estranha. Estes duas que são de pecado não têm nenhuma aceitação, nem chegam até Allah subhanahu wa ta'ala. Então, desde que não haja nenhum pecado e não haja quebra de laços familiares, Allah, ajuda-me a não falar com ele, ajuda-me a não encontrar-me mais com o meu irmão, ajuda-me a não chegar perto do meu tio. Esse tipo de dua não é aceito. Mas para além disso, todos os outros duas são aceitos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que Allah Ta'ala aceita de 3 formas. A primeira das 3 formas, Allah subhanahu wa ta'ala responde ao seu pedido naquele momento. Ele pediu algo e Allah Ta'ala concedeu aquilo que ele pediu. Esta é uma das formas. A segunda forma, an yaddakhiraha
fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala não entrega o seu pedido aqui no mundo, mas Allah ta'ala reserva para ele algo melhor no akhirah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe das suas necessidades e Allah ta'ala tem a sua prudência. Muitas das vezes nós podemos achar que algo é bom para nós e que nós realmente necessitamos, mas Allah ta'ala sabe que você há de conseguir sobreviver sem aquela coisa. E Allah ta'ala diz que para si melhor é eu reservar no akhirah. Então nós não devemos pensar que Allah não aceitou. Allah aceitou, Allah escutou, mas Allah olhou para a melhor das opções. Ou terceira opção, Allah não dá assim no dunya, não dá no akhirah, mas Allah Ta'ala afasta de si uma calamidade igual ou pior daquilo que você pediu. Um exemplo, a pessoa estava para cair sobre ele uma doença e ele está a pedir a Allah Subhanahu wa Ta'ala sucesso na faculdade ou no seu negócio. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala não atende aquele pedido dele de sucesso na faculdade, no negócio, mas Allah Ta'ala em contrapartida remove aquela doença que poderia ser um grande obstáculo para ele conseguir ter o sucesso na faculdade e poderia ter o sucesso no seu negócio. Então Allah Ta'ala remove aquela dificuldade e nós não temos o conhecimento, mas Allah Subhanahu wa Ta'ala tinha o conhecimento. Portanto, vem no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que uma das coisas, aliás, a única coisa que nós encontramos que possa alterar o destino é a súplica e é o dua. La yaraddu al-qada illa ad-du'a. O destino já está determinado. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz que tudo de bom, assim como de mal, vem de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah. E este é um tema muito profundo e a gente não deve entrar muito em detalhes. Devemos ter esta certeza que tudo vem por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, portanto, Allah Ta'ala utilizou o dua, uma das formas de alterar o nosso destino. Então, uma coisa estava para cair sobre nós, mas Allah Subhanahu wa Ta'ala, através do nosso dua, afastou aquela coisa, removeu aquela coisa. Então, este é uma grande arma que nós temos e não devemos de... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz la ta'jizu fi dua. Não perca forças em pedir a Allah Subhanahu wa Ta'ala, porque ninguém ficou prejudicado ou ninguém ficou destruído pedindo a Allah Subhanahu wa Ta'ala. E outro hadith interessante, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que peça dua a Allah Subhanahu wa Ta'ala nos bons momentos para que Allah Subhanahu wa Ta'ala resolva os seus problemas nos momentos da aflição. Nós somos seres humanos, somos fracos, é natural de nós, sempre que estamos bem, esquecemos da existência de Allah Subhanahu wa Ta'ala ou atribuímos o mérito a nós próprios, mas quando estamos num momento difícil da aflição e recorremos a outras fontes e desconseguimos a solução, aí já viramos fazer o dua in arid, aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, fazemos dua e fazemos longos duas. Depois a situação ser ultrapassada, voltamos outra vez a estaca zero, e isto é mau, isto é algo que Allah Subhanahu wa Ta'ala não quer de nós. Ser humano, quando é várias vezes incomodado e pedido várias vezes, a pessoa pede 1, 2, 3 vezes, ele, passado algum momento, ele mostra um desconforto, uma zanga, que quantas vezes você vai me pedir e quantas vezes eu vou ter que atender o teu pedido. Este é ser humano. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala é aquele que إذا لم يسأل يغضب. Allah, quando não é pedido, é quando Allah Subhanahu wa Ta'ala fica zangado. Que você estava a pedir quando havia necessidade. Passou a necessidade, você deixou de pedir. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala não gosta deste tipo de atitude. Portanto, a gente deve fazer o dua constantemente. Antes, pouco constante do que muito em momentos de aflição. A pessoa fazer constantemente.
por mais que seja pouco, mas ele tem firmeza, gota a gota, acaba enchendo o tanque ou até o oceano. Do que uma chuva, mas pronto, os dias seguintes já está tudo seco novamente. Então nós temos que ter o hábito de constantemente fazermos o dua. Um dos momentos muito importantes de fazer o dua é logo após as orações obrigatórias. A pessoa acabou de efetuar o salat fard e logo depois ele faz a sua súplica, pede a Allah subhanahu wa ta'ala. E o que a pessoa deve pedir? Para não alongar muito, a pessoa deve pedir tudo a Allah subhanahu wa ta'ala. Estive a ler o recente livro da sexta-feira do Jum'ah, do Sheikh Aminuddin, onde ele escreve algo interessante e diz que Suleiman alayhi salatu wassalam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala algo que para nós é impossível. Rabbi, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ele diz, dá-me um reino que depois de ter já atribuído a mim, não venha já dar a ninguém mais. Para nós é algo impossível. Allah Ta'ala dar-nos o reino de todo o mundo. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala deu a Suleiman alayhi salatu wassalam. Ele pediu a Allah Subhanahu wa Ta'ala algo que pareça ser impossível, mas para Allah nada é impossível. E Allah Subhanahu wa Ta'ala diz no hadith que nós podemos pedir, todos pedir, desde o primeiro até o último homem, na face da terra, pedirmos as nossas necessidades, todas elas, Allah subhanahu wa ta'ala dar e preencher as nossas necessidades. Isto não vai diminuir nem sequer equivalente a uma gota do oceano. Allah ta'ala tem muito para dar e o tesouro de Allah subhanahu wa ta'ala não tem fim. O tesouro de Allah não acaba. Portanto, nós devemos pedir de tudo. Pedir dunya também, pedir akhirah também. Mas existem métodos de pedir. Um é a pessoa, quando começar o dua, a pessoa deve louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois deve enviar a saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith, que este hadith está no Hakim, que o dua fica suspenso enquanto nele não existir o durud e a saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando a pessoa introduzir a saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam dentro do seu dua, aí o dua vai até ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então devemos de louvar Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ou qualquer outro louvor, e depois enviar saudação e depois pedir tudo. Certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi perguntado o que é que nós devemos de pedir. Ele disse, peçam a Allah subhanahu wa ta'ala al-afia. Afia é saúde, tranquilidade, paz. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala isso. Peça primeiro para si e depois peça para todos, para os seus familiares, peça para o ummat em geral. Pedir para todos o bem neste dunya e no akhirah. E para terminar, existe uma tabela. A gente diz no futebol, no futsal, há uma finta que costuma se chamar de tabela, onde a pessoa chuta a bola utilizando a parede e ele vai do outro lado e depois desta forma baralha o seu adversário. Então nós também temos uma forma de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o nosso pedido. Porque a pessoa quando pede o dua para si, o dua pode chegar a Allah, pode não chegar a Allah, por algum outro motivo. Mas há dua dos anjos que Allah subhanahu wa ta'ala não rejeita. E ao você fazer dua para seu irmão muçulmano, os anjos fazem o mesmo dua que você pediu para ele a seu favor. Por exemplo, tem Muhammad e eu faço dua a favor de Muhammad, que Allah dá Muhammad boa vida, dá Muhammad saúde, dá Muhammad filhos, dá Muhammad de tudo. O mesmo dua, os anjos estão a dizer Amin ao meu favor. Então eu estou a ganhar, estou a usar uma estratégia de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o meu dua. Há uma condição muito importante que faz o nosso dua ser ou não ser aceito. A nossa vida deve ser em conformidade com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pode fazer dua, mas do outro lado, se ele está envolvido no haram, então isto vai fazer com que o seu dua não seja aceito. O hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é claro daquele indivíduo que ele apresentava todas as condições de uma pessoa, de um pedinte, verdadeiro pedinte e mendigo e sincero para com Allah subhanahu wa ta'ala. A sua roupa era simples, o seu corpo era humilde, o seu cabelo era humilde, tudo isso, e ele pedia dua com toda a sinceridade. Mas do outro lado, a sua nutrição,
sua comida, sua bebida, sua dormida, tudo era de haram, então Allah subhanahu wa ta'ala faz a questão, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coloca a questão, vocês acham que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o dua deste, que apesar de ele estar a pedir, reunindo todas as condições, mas do outro lado ele tem um grande defeito, que ele está envolvido no haram. Então, para a gente ter o dua, fazermos o dua, devemos ter sinceridade, devemos ter convicção, devemos de reunir as condições, pedir dua para nós, pedir dua para o umat em geral e não envolvermos a nós próprios no haram. E com isto, inshallah, eu deixo o espaço aberto aos ouvintes, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. My ummah, he will say. 96.3, a voz do Islã, a voz da comunidade muçulmana, a voz do povo moçambicano. Brothers, my sisters in Islam. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam. Cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal e é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo e não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os álimos respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Stereo. Mais uma vez, estimados ouvintes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o espaço Saber Não Ocupa Lugar, onde o ouvinte questiona e o nosso convidado deste lado responde. Depois desta nota introdutória do nosso convidado Maulana Fayaz Mayet, o ouvinte, a partir deste momento, já pode interagir com ele, bastando para isso ligar ou enviar SMS para o 82 62 73 020. O nosso contacto, a nossa linha, portanto, para o ouvinte poder interagir com ele, deixar as suas questões, as suas dúvidas, as suas preocupações, é o 82 62 73 020. Repito, 82 62 73 020. Poderá usar este contacto para fazer a chamada de voz ou através de SMS. Enquanto os ouvintes vão organizando as questões, as dúvidas, eu coloco aqui uma questão ao Maulana. Maulana, ainda falando acerca do dua. Acerca do dua, temos o dua, falou do dua de um oprimido ou de uma pessoa injustiçada. Até que ponto este dua, esta súplica de uma pessoa injustiçada ou oprimida tem impacto na vida do opressor, na vida do aquele que injustiça? Vou considerar a pergunta do Sheikh Yunus, conforme vem no hadith de Rasulullah, hadith de Jibril. Jibril, alayhi salatu wassalam, ele colocava questões ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, já sabendo das suas respostas. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam vem a dizer: "Mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il", que a pessoa que está a ser questionada não tem mais conhecimento daquele que está a questionar. Aqui também o Sheikh Yunus, mas pronto, para o benefício dos ouvintes, eu sei que a questão está sendo colocada para o benefício de todos.
ittaqi da'wat al-mazlum, que vem, abstenha e tome cuidado com o dua e a súplica, ou a contraprece, neste caso, do oprimido, porque naquele momento ele está muito próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, e a contraprece que possa cair sobre o opressor é muito certa. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa irá ser afetada pela contraprece do indivíduo oprimido. Se não me engano, é um hadith em que a pessoa que cometeu alguma opressão, ele não morrerá antes de ele próprio não saborear daquela acusação ou daquela opressão que ele causou ao próximo. Então, nós devemos, o opressor, neste caso, deve ter muito o cuidado com o dua que possa cair do oprimido. Jazakumullah khair. Tenho aqui uma questão do nosso ouvinte. Quer saber se um muçulmano estando doente pode recorrer a um médico tradicional. Portanto, e diz também que ele não faz adivinhas, só faz o tratamento. É aceita essa prática? Jazakumullah khair. A questão é bem, já diz aí que não é adivinho, quer dizer, ele está livre de qualquer shirk. Desde que nós tenhamos a certeza de que o médico não está a incorrer a qualquer acto de shirk e idolatria, o seu tratamento é puro, é com base na medicação tradicional. Então não há problemas nenhum em nós nos tratarmos com esta medicação, desde que seja tudo halal também. Jazakumullah khair. Recordar aos ouvintes que queiram participar deste programa poderão fazê-lo neste momento usando 82 62 73 020 82 62 73 020 e estará a participar deste programa, onde temos aqui como convidado o Maulana Fayaz Mayat. O ouvinte pode, através de voz ou de SMS, colocar as suas dúvidas, as suas perguntas, e o Maulana aqui irá atender a essas questões. Também poderá aceder à plataforma Naim, com 2 S, Naim Gulam, e através do Facebook poderá colocar as questões. Maulana, continuando ainda acerca do dua, falou aqui de uma coisa muito importante e interessante, que nós só nos recordamos do dua nos momentos de aflição. Qual seria a forma? Mas antes de dar continuidade a esta questão, tem já a indicação de um ouvinte, portanto, que está em linha. Vamos atender a este ouvinte. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Com quem falamos e de onde nos fala? Catembe. Desculpa? Na Catembe. Sim, com quem falamos? Jorgito, na Catembe. Sim, pode colocar a sua questão. Sim, chegue. Eu tenho uma questão. A minha senhora é cristã, ela foi batizada crismada. Então, a minha senhora está de grávida e ela sempre sonha uma pessoa a lhe dizer que, epa, você estou a fazer vingança para ti porque, epa, o seu marido tem muitas dúvidas comigo. Então, eu queria saber se é um djinn ou não. E a outra questão é de, a minha senhora, como é cristã, será que os meus filhos podem ser muçulmanos ou não? Sim, voltamos à primeira questão. Quem é que está a fazer as ameaças? Não percebi? Na primeira questão que colocou, por causa da dívida, quem é que está a fazer essa ameaça? São os djinns ou são outras pessoas? Sim, porque tem um vizinho, porque tal este vizinho, a minha senhora está sonhando esse mesmo vizinho. Ah, nos sonhos, é nos sonhos. Não percebi? Essa preocupação provém dos sonhos que ela tem. Sim, sim. Está certo, já percebemos a questão. Jazakallah pela sua participação.
Sim, Molano. O nosso ouvinte Jorgito da Catembe diz que tem a sua esposa, que é cristã, batizada e tudo mais, e também em simultâneo está grávida. E diz que tem sonhado, tem tido sonhos, essa sua mulher, de um vizinho que tem uma dívida com o marido, com ameaças. E quer saber o que é que deve fazer nestas situações. Se ela está tendo esses sonhos, esses pesadelos, nós temos um ensinamento do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: no momento de pesadelos, a pessoa deve mudar de posição, recitando, se conhece o dua ou os mu'awwazatain, que são os últimos 2 surats, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, recitar, mudar de posição e voltar a dormir para evitar esses sonhos. A gente não deve levar muito em consideração aquilo que nós vemos no sonho. Há vários tipos de sonhos. Há sonhos que são nutridos pelos nossos pensamentos do dia. Viemos pensando uma coisa durante o dia e à noite voltamos a sonhar aquilo que nós durante todo o dia estivemos pensando. Então nem sempre aquilo que a gente vê no sonho é algo que irá acontecer. Somente e somente os sonhos dos profetas eram sonhos verdadeiros. Os nossos sonhos nós não podemos considerar algo que irá realmente acontecer. Contudo, são coisas que deixam a pessoa um bocado aflita. Nós devemos de recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala, recorrer aos ensinamentos de Allah, do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a proteção, recitar Ayatul Kursi, se a pessoa conhece, recitar, fazer os duas de proteção, conforme eu disse, os mu'awwazatain, os 2 quls, ou os 4 quls, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, são muito fortes para a proteção da pessoa e para a proteção da sua gravidez e do seu filho. Então, não levar muito em consideração aos sonhos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala todo tipo de proteção. Jazakumullah khairan, Maulana. E o mesmo ouvinte questiona acerca dos filhos, tendo em conta que a mulher é cristã e já foi batizada e cumpriu com aquelas todas as formalidades da igreja, mas os filhos que advirem daqui serão muçulmanos ou seguirão a religião da mãe? Os filhos são muçulmanos se este for a fazer um esforço de mantê-los dentro do Islã. Os filhos sempre serão muçulmanos e não deixamos aqui forças para tentar convidar a mãe dos filhos, neste caso a sua esposa, para também abraçar o Islã. Neste caso, Nurun ala Nur, já não temos que ter esta questão dos filhos seguirem a quem, mas se o caso dela não estiver a aceitar, os filhos podem sim ser muçulmanos, basta conduzir a eles para uma vida islâmica. Jazakumullah khair. Maulana, o nosso ouvinte Ismail da Texlon quer saber se acender a garbati ou fazer dua em casa ou quando visitar uma campa é haram. Esta prática de acender a garbati não é uma prática islâmica e não tem nenhum fundamento no Islã. Fazer o dua, assim, a pessoa pode fazer a qualquer momento dua em casa também, pode ir ao cemitério fazer dua para o falecido, mas a prática de acender o agarbati não tem fundamentos. E também falando acerca do agarbati, tem sido uma crença, e também nos muçulmanos, não muçulmanos também, que este incenso, agarbati é um incenso, não é? Que tem a poderes ou capacidades de poder afugentar espíritos, afugentar seja lá qual for alguma maldição ou maldade dentro da casa. E infelizmente, aliás, há muçulmanos que também fazem isto, acendem a garbati como uma forma de afastar todo tipo de maldade em casa. Isto tem algum enquadramento? No Islã não tem enquadramento. Também já ouvi dizer que até os jinnats malignos eles afastam e fogem. Não sei até que ponto isto é verdade, mas do ponto de vista do Sharia, do ponto de vista islâmico, essas práticas não têm enquadramento nenhum.
o agarbati não é nenhuma proteção de qualquer mal. Jazakallah khair. E o ouvinte anterior questionava acerca de tratamento no médico tradicional. Ele quer saber se se pode recorrer a qualquer médico ou é condição este médico tradicional ser muçulmano. O médico não é necessário que ele seja médico muçulmano, pode ser um não muçulmano, desde que na sua medicina e na sua prática não esteja a recorrer ao shirk e à idolatria, invocar espíritos e coisas do gênero. Basta que isso não esteja a acontecer, pode ser um não muçulmano também. Jazakallah khair. Outro ouvinte, Maulana, quer saber acerca de fazer o wudu. Se pode fazer um wudu com água no recipiente ou um balde, usando apenas mãos e não usando uma caneca para remover a água e lavar as suas partes as partes do corpo durante o wudu. Não há problemas nenhum. Ele pode usar apenas as suas mãos dentro do balde, não é necessário que seja uma caneca. O nosso ouvinte, Khalid Omar da Matola C, pergunta ao Maulana se alguém, estando a fazer doá, pode dizer as seguintes palavras: por amor que Allah tem com o profeta, perdoa os meus pecados. Esta é um capítulo do Wasila, em que existe uma certa divergência entre os ulamás se podemos utilizar o intermédio de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para a aceitação do du'a. Eu deixei ficar um hadith em que fala sobre enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e isto será suficiente para a aceitação. Quanto ao utilizarmos o wasila e o intermédio de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alguns ulamás são da opinião que sim, é permitido, e outros ulamás são da opinião que não há necessidade de utilizarmos intermédio de ninguém. Jazakumullah khair, Maulana. Uma ouvinte desta vez diz que ela é polícia da República de Moçambique já há 3 anos e, alhamdulillah, ela tem tido facilidade no serviço de fazer os salatos todos. Mashallah. E quer saber se isto tem algum impedimento em termos de fazer o salat no seu local de serviço, sendo ela polícia da República de Moçambique. Mashallah, em primeiro, parabenizar a nossa irmã. Isto é muito importante e é um exemplo para muitas outras irmãs e irmãos que estão em vários setores. Onde a gente estiver, quando chegar a hora do salat, nós devemos de efetuar o nosso salat, é obrigatório, não interfere com a nossa missão, com aquilo que somos, não interfere com os nossos afazeres. Onde a gente encontra lugar, basta reunir as condições, termos o corpo limpo, a roupa limpa, termos o local limpo e devemos de efetuar o salat. Se percebi bem, ela quer saber se pode fazer o salat. Sim, ela deve fazer o salat e está de parabéns, mashallah. A nossa ouvinte Hortência Paulino, através da plataforma do Facebook, pergunta ao Maulana se ela gostaria de saber de Maulana qual é o duá que a pessoa pode recitar no caso de um casal que tem problemas para ter filhos e tem sofrido abortos. Se há algum duá específico para isso? Não tem um duá específico que esteja no meu conhecimento. Não sei se o Sheikh Yunus conhece algum, também pode contribuir. Mas existem outros duás que nós podemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. O duá de Zakaria alayhi salatu wassalam: Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, oh Allah, não me deixe sozinho, você é o melhor, é quem dá herdeiros. Podemos usar estes e outros duás para Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos filhos. Jazakumullah khair. Tenho aqui um ouvinte que pergunta ao Maulana se a mulher no Islã tem a obrigação de dar satisfação ao seu esposo para onde é que ela vai, e também, ou será que o homem tem esta obrigação de dar satisfação à sua esposa?
Nos últimos momentos nós temos recebido vários problemas do género e isto tem criado grandes atritos entre casais. Não há dúvidas que a mulher ela deve pedir autorização e deve dar o conhecimento ao seu marido para onde ela vai. Isto está dentro da lei. Mas eu aqui também queria deixar uma abertura do lado do marido. Muitas das vezes a mulher pensa que ela neste caso está completamente presa, mas aqui do lado dos homens há que haver um entendimento para onde ela está a ir. Se for um lugar onde não há perigo para o seu din, não há perigo para a sua vida, os maridos também devem deixar em aberto. Quando a gente diz que deve pedir permissão, é para ela estar submissa ao seu marido, mas neste caso também não deve ficar completamente presa. Mas indo direto à questão da nossa irmã, sim, ela deve pedir permissão. O nosso ouvinte, Jorgito, quer saber do Maulana qual é o duá que a pessoa pode recitar ao dormir. Portanto, o duá de proteção durante a noite. À noite, a pessoa deve recitar o Ayatul Kursi, que está logo na primeira página do 3º juz do Coran. É um ayat forte de proteção. Recitar os 4 quls, recitar os duás de dormir, que são Allahumma bismika amutu wa ahya, e outros duás que tem antes de dormir, bismika rabbi wa wada'tu jambi in amsaktani faghfirli wa illa, o duá que vem sobre a pessoa que Allah Ta'ala der vida, então der no iman. Se Allah Ta'ala tirar a sua vida, então perdoar e levar para um melhor lugar. Então existem esses duás e os 4 quls também. Jazakumullah khair. E o nosso ouvinte Abu Amin da Manhissa quer saber de Maulana por que uma mulher não pode ser imam? Por que uma mulher não pode ser imam? Aqui tem sequência, e nos ensinamentos do nosso din nós encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala apenas, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apenas nomeou os homens para serem os imams, e não há espaço para as mulheres serem imams. Não, pronto, quero acreditar que há espaço se for entre mulheres, não é? Se forem entre mulheres, não ela ser imam dos homens. Para os homens, sim, com certeza. Jazakallah khair. Maulana, o ouvinte voltou à carga, diz que ainda o Maulana não respondeu na totalidade da sua questão acerca do o homem deve também dar satisfação à sua esposa. Se o homem deve dar satisfação. Sim, é obrigação não, o homem dar satisfação. Do homem, não porque eu seja homem, mas o homem não tem que dar satisfação à mulher. Não é obrigação. Não é obrigação. Mas aqui também, novamente, Sheikh, para... Isso é uma questão de senso comum. Exatamente, para manter o... A gente não deve ser apenas marido ou mulher, mas sim amigos. Então, indo para esta vertente, a pessoa, se for mais aberta e deixar as coisas claras, não perde nada. Jazakumullah khair. My Ummah, he will say. 96.3, a voz do Islã, a voz da comunidade muçulmana, a voz do povo moçambicano. Brothers, my sisters in Islam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem, se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam.
cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal e é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, que não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Sheituan. São Valentim foi um santo na igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os aliens respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Estéreo. Mais uma vez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta é a segunda parte deste nosso programa O Saber Não Ocupa Lugar, neste domingo 16 de dezembro de 2018, correspondente a 8 de Rabi al-Akhir do ano de 1440. E este é o Saber Não Ocupa Lugar, onde o ouvinte questiona, coloque as suas questões, as suas preocupações, as suas dúvidas, e o nosso convidado hoje, Maulana Fayaz Mayet, irá responder às suas questões. E para isso o ouvinte pode usar o nosso contacto, que é 82 62 73 020, 82 62 73 020, e deixar portanto, a sua questão através de voz ou através de SMS. Querendo, também pode nos acompanhar em direto no Facebook, na página Naim Gulamo, Naim com 2 S, Naim Gulamo, e poderá também, querendo, colocar as suas questões nesta plataforma. Maulana, tenho aqui uma questão. Mas antes disso, vamos atender a uma chamada de voz. Já temos aqui a indicação de uma chamada em voz. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu queria saber, por exemplo, uma pessoa pode pedindo, pedindo doar, por exemplo, pedindo perdão, mas usando, por exemplo, o apoio do Allah Ahad, ou também, por sua vez, a pessoa pode fazer o salat, por exemplo, Maghrib ou Isha, mas usando o mesmo coisa, tipo, o primeiro coisa, como que posso dizer? Por exemplo, usando a mesma sura, fazendo Alhamdu, depois fazer o Dua, outra sura, e voltar também a fazer Alhamdu, depois fazer a mesma sura, usando a mesma sura no fim. Não sei se, como é que... Com quem falando, de onde nos fala? Ouvinte em linha? Perdemos o contacto deste ouvinte, mas o que eu percebi, Maulana, ele quer saber se num salat, por exemplo, que nem de Maghrib ou do Isha ou Al-Fajr, no rakat recita o Surat Al-Fatih e em seguida o Surat Ikhlas, Qul Huwallahu, por exemplo. E no segundo rakat recita o Alhamd e volta a repetir o mesmo Surat que recitou no primeiro rakat. Está correto isto? O salat é válido. Reúne as condições para a validade do salat. O salat será válido, mas khilaf aula não é o melhor. Melhor seria recitar 2 surats diferentes em cada rakat, mas se ele fez assim os 2 rakats o mesmo sura, o salat dele está válido. Jazakallah khair. Um outro ouvinte quer saber do Sheikh se usando os duas de proteção em português é proibido, uma vez que tem dificuldade de recitar os mesmos em árabe. A pessoa, se não consegue fazer na língua árabe, poderá fazer em qualquer outra língua. Fazendo em português também, o seu dua é válido. Jazakallah khair. Um outro ouvinte diz que ele é o único muçulmano em casa e o resto são não muçulmanos. E eles vão comemorar a festa do Natal e do Ano Novo. O que é que deve fazer nestas festas, sendo o único muçulmano em casa? E ele foi convidado para
Não, ele diz que em casa onde que ele vive, os restantes membros da família são não muçulmanos. Não muçulmanos. E eles comemoram essas festividades e ele vive ali. Ele é membro da família. Sendo ele membro da família, sem deixar qualquer mágoa para os com os restantes familiares, ele deverá se excluir e continuar a sua vida de um muçulmano e não participar nessas comemorações até onde for possível e sem criar qualquer constrangimento com os restantes familiares. Jazakumullah khair. Outro ouvinte quer saber do Maulana acerca do Mahar. Escreveu aqui Mahram e quero acreditar que isso se trata de Mahar. Quanto tempo é que mas vamos atender a uma questão de voz. Estava a tentar aqui perceber a questão do ouvinte, mas já tenho aqui a indicação de uma chamada de voz. Vamos atender a esta chamada. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Estou a ter aqui algumas dificuldades. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Portanto, não nos é possível atender esta chamada deste ouvinte. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Ouvinte, está a falar muitíssimo baixo, estamos a ter dificuldade de poder ouvi-lo. Não é desta vez. Portanto, vamos continuar, Maulana, portanto, com este ouvinte que queria saber acerca do Mahar. E eu quero acreditar que aqui ele escreveu Mahram, mas quero acreditar que se trata do Mahar. E quero saber se, devido ao tempo que a pessoa tem a dever à esposa o Mahar, esse nikah desfaz-se. Há algum tempo limite que a pessoa, ao dever ao Mahar do nikah, invalida o casamento? Se trata-se de Mahar do dote, então não há nenhum tempo. Se não conseguiu dar no momento do casamento, pode deixar como dívida e isto não afeta ao casamento. Quer dizer, não quebra o casamento. E o mesmo ouvinte quer saber do Maulana se a mulher pode viajar sozinha de uma província para outra, de sul a norte e assim sucessivamente. Sem mahram. Mulher não pode viajar sem acompanhamento do mahram. Ela deve estar acompanhada com o mahram, a não ser os fuqaha, alguns deles dizem, se for um grupo de mulheres já de adultas, então for um grupo grande, aí podem viajar, mas caso contrário, sozinha, sem acompanhamento de um mahram, não é permitido. Jazakallah khair. Ouvinte Shahid Ali quer saber até que idade deve-se fazer um aqiqa da criança. Este é nosso ouvinte Shahid Ali. Aqui também não temos um limite. O aqiqa pode ser feito de imediato, pode ser feito passado alguns dias, não tem um limite determinado. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez o seu próprio quando ele já era um senhor, um adulto. Jazakumullah khair. Mas também reforçar aqui, Maulana, que a questão do aqiqa deve ser feito ao 7º dia. Esta é a regra, não é? Esta é a regra. É o aconselhável ao 14º, ao 21º dia. Caso não, poderá fazer qualquer outro dia, não é? Jazakumullah khair. Temos ainda da nossa plataforma do Facebook uma questão da ouvinte Hortência Paulino. Quer saber se o sangue que sai depois do aborto é permitido fazer o salat ou deve esperar até terminar este corrimento de sangue? É nifas. Do aborto. Está a falar do... Tem mesmo o hukum do nifas, então deve esperar terminar, fazer o ghusl obrigatório
para depois, quando estiver pura, voltar a fazer os salats. Naquele momento não pode. Jazakumullah khair. E outro ouvinte diz que eu sou uma muçulmana, quero fazer nikah, mas a família do meu pai pede o bolo à família do meu noivo. Será que está certo no Islã esta prática? Os pais são muçulmanos. Está omisso, mas diz que ele é muçulmano, só que a família do pai, não são os pais, a família do pai é que exige o bolo, é que exige que o noivo faça primeiro o bolo. Bem, no Sharia não tem enquadramento para esta prática do lobolo. Nós temos o mahar, o dote que o marido dá à sua esposa, mas não chega a ser o lobolo que nós geralmente usamos aqui no nosso meio. Portanto, eles não têm este direito e esta obrigação de exigir o lobolo e travar o casamento por este motivo. Jazakallah khair. Tenho aqui algumas questões, eu queria apelar aos ouvintes, algumas abreviaturas que eu tenho dificuldade de decifrar, não é? Então torna-se difícil também perceber a essência da questão. Algumas abreviaturas que nos fogem à percepção, por isso que torna-se difícil poder aqui ler a questão. Mas tenho aqui um ouvinte, diz que chama-se Anif, da cidade de Maputo, e diz que a sua esposa tem sonhado em ter relações íntimas com um homem. O que é que ele deve fazer? É difícil a gente controlar o sonho das pessoas. Se ela tem tido esse sonho, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que afaste ela destas situações. Ele não tem nada a fazer. Também pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que afaste ele e a ela dessas situações e de qualquer conspiração. Jazakumullah khair. A indicação de um ouvinte em linha. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Com quem falamos e de onde nos fala? Asmat de Maguanim. Asmat de Maguanim. Sim, pode colocar a sua questão. Sim, é que eu tenho uma vizinha aqui, mas ela não é muçulmana. Quando ela me vê eu com burca, às vezes fala, você está nos provocar calor, não sei o que. Eu já tentei explicar de todas as maneiras que uma mulher muçulmana tem que vestir de acordo com os mandamentos. Já ela até chegou ao ponto de me tirar burca no caminho. Dizer, você não pode pôr essas coisas aqui, está nos provocar calor, já não sei o que eu posso fazer. É só isso? Sim. Jazakallah pela sua participação. Molan, quero atender esta questão desta nossa ouvinte, Asmat Maguanin, diz que tem uma vizinha que não é muçulmana e que ao lhe ver com a burca, então ela remove, diz que provoca calor a ela também. E tem-lhe removido isto pelo caminho. O que é que ela deve fazer? Eu podia pedir ao Sheikh Yunus para contribuir nesta resposta. A irmã está numa situação pessoal ou... Talvez, eu sou a pessoa, aliás, a questão foi direcionada a Maulana, talvez eu possa dizer a minha opinião pessoal, que isto viola aquilo que são os direitos dela como cidadã, como moçambicana. Estamos num país onde há leis, então acho que pode aproximar-se às autoridades e meter uma queixa contra essa pessoa, porque isso é um crime. Está sendo violada a sua liberdade pessoal, a sua liberdade religiosa, que está consagrada na Constituição da República. O mínimo que pode fazer é aproximar-se às autoridades ou à polícia e apresentar queixa contra essa pessoa. Exato. O nosso ouvinte Babu da Casa Branca quer saber de Maulana se existe algum lugar apropriado na cabeça para iniciar a rapar o cabelo. Se existe algum lugar específico na cabeça, quando quiser rapar o cabelo, deve iniciar?
Sobre rapar cabelo não vem nenhum lugar específico, mas tem uma regra geral de que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de iniciar as coisas do lado direito, as boas coisas do lado direito. Então, se for por este princípio, a pessoa será recompensada, mas não tem especificamente um lugar por onde começar. Jazakallah, mais uma chamada de voz. Vamos atender esse ouvinte. Assalamu alaikum, ouvinte a linha. Com quem falamos? De onde nos fala? Hassan. Sim, de onde nos fala? Maputo, Hassan Maputo. Sim, pode colocar a questão. Sim, eu quero saber, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer azane, mas ele está fazendo azane e no fim mesmo ele falha. Como é que pode voltar a continuar? Como é que pode a pessoa fazer? Mas é uma pessoa que sabe, mas ele acaba falhando no fim mesmo. Como é que pode voltar a repetir ou não? Eu quero saber como é que a pessoa pode fazer. Deixa ver se percebemos a questão. A pessoa faz o azan e no fim faz fatiha. Depois do azan, é isso? Perdemos este... Eu quis dizer falha. Não, ele diz que sabe fazer o azan. Isto vincou isto. Eu gostaria que o ouvinte pudesse esclarecer a questão. Melhor, agora, fazer o fatiha significa o quê? Depois do azan ou faz fatiha na vida dele? Mas, enquanto este ouvinte não volta à carga, tenho aqui, através da plataforma do Facebook, a nossa ouvinte, Milagre Mangena Simango. O nosso ouvinte Milagre Mangena, quer saber de Maulana se é permitido fazer salat no autocarro em que o mesmo está a tocar músicas durante a viagem. Portanto, este ouvinte é do Lago Niassa. Sim, estando dentro do autocarro, ele tem que... Há muitas circunstâncias que ele deve tomar em consideração. É o caso do lugar e de como é que ele vai efetuar o salat, da posição como ele vai fazer o salat. Se está a tocar música, isto não há de ser impedimento dele fazer o salat. Isto pode acontecer até numa mesquita, em que o vizinho está a tocar música em voz alta, mas o salat deve ser cumprido. Jazakallah khair. Um ouvinte diz que trabalha numa loja de um hindu e o seu patrão é hindu. Diz que quando não há movimento nesse dia na loja, vamos a voltar a esta questão, vamos dar prioridade a esta chamada de voz deste ouvinte. Assalamu alaikum, ouvinte em linha. Sou o mesmo ouvinte que falou sobre o azane. Eu estava a dizer que, por exemplo, a pessoa está a fazer azane no lugar que ele, por exemplo, Hayya al-Falah, ele começou a fazer Hayya al-Falah, além de fazer Hayya al-Salah. Então, ele começou a fazer Hayya al-Falah, além de fazer Hayya al-Falah. Ele contrariou, começou Hayya al-Falah, além de começar Hayya al-Salah. Então, eu quero saber se a pessoa falha nessa parte. Como é que ele tem que começar no primeiro ou como é que ele pode fazer? Ele tem que começar de novo ou como é que pode fazer? Já percebemos a questão. Jazakallah pela sua participação. Maulana, este ouvinte, acerca do azan, ele diz que houve uma falha e a pessoa sabe fazer bem no meio e inverteu a ordem. Então quer saber se deve repetir ou deve manter este azan. Se for uma falha que não tem como naquele momento remediar, então ele deve repetir. Melhor era repetir o azan para ficar sem sair da dúvida, não é? Jazakumullah khair. E voltamos a esta questão deste ouvinte. Diz que trabalha numa loja e cujo patrão é um hindu. Diz que este patrão, quando não há movimento na loja nesse dia, ele manda-lhe espalhar limão em toda a loja. Ele deve aceitar isso, sendo ele um muçulmano? Mas é para que efeito? Limão é ele está à procura de alguma sorte ou... Quero acreditar que seja por causa de sorte e ter um negócio a andar. Deve ser uma crença, não é? Pronto, não é crença do irmão muçulmano. Se o dono da loja pediu para fazer e ele quer salvaguardar o seu emprego,
ele pode fazer, mas não tendo crença nesta prática. Se for uma crença que ele tem certeza que isto aqui está a induzir ele ou guiar ele para a idolatria ou o shirk, aí ele deve abster. Jazakumullah khair. O nosso ouvinte ali da Matola quer saber do Maulana acerca do casamento de uma mulher que está numa outra província, se pode-se fazer. A mulher está numa província e o homem está numa outra. Pode haver casamento aqui? Estando em diferentes províncias é possível, desde que haja um representante da noiva no local onde, ou do noivo, no local onde está a ser celebrado o casamento. Por exemplo, o noivo está em Maputo, a noiva está em Inhambane, mas tem um representante dela cá e tem os testemunhas no acto do nikah, então o nikah é válido. Jazakumullah khair. O ouvinte pergunta ao Maulana se lhe convidarem para comer a comida alusiva às festividades, o que é que deve fazer? Pode aceitar ou não? É melhor que não, porque nós temos... Um é o assunto da festividade. Nós não comemoramos, sendo muçulmanos, não comemoramos as festas dos não muçulmanos. E outro é o aspecto de que geralmente essas comidas não têm tido em consideração o aspecto de halal. Então melhor é, de boas formas, boas maneiras, não aceitar. Jazakumullah khair. Maulana, outro ouvinte diz assim: eu vivo numa zona em expansão e estou a uma distância de quase 4 ou 5 quilômetros do masjid. E nesse espaço tem pântano entre a casa onde vive e o masjid tem pântano e que não é habitável. E ele diz que tem medo portanto, de passar nas noites e acaba fazendo namaz em casa, mas a pensar e a ter vontade de poder cumprir com o salat em Jama'ah. E neste caso ouviu o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam dizer que iria queimar as casas das pessoas que não fazem salat no masjid. Quer saber a opinião do Sheikh Maulana? Quer saber se pode arriscar a vida nesta situação a ir fazer o salat em Jama'ah nas noites no masjid? Concretamente o salat em Isha e Fajr. Ele deve tentar todas as formas de poder fazer salat em Jama'ah. Reunir alguns amigos, se tiverem alguns vizinhos amigos, e irem em conjunto, porque tem uma outra passagem, e isto aqui deve ser de lição primeiro para mim e para todos os ouvintes, em que certa vez um sahabi disse que eu sofro de cegueira, mas que eu escuto o azan, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e que ele também tinha praticamente os mesmos problemas de escuridão, cegueira e de perigo na estrada, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não perdoou a ele e não excluiu a hipótese de ele poder fazer salat em congregação. Então o irmão deve tentar fazer salat em Jama'at e, alhamdulillah, que ele tem vontade, então deve reunir condições, procurar amigos, ok? E tentar fazer salat em Jama'at. Que Allah facilite para ele, inshallah. Amém. Outro ouvinte quer saber do Sheikh acerca de a mulher que está separada do marido e depois de um tempo aparece outro que quer casar com ela, mas este bebe, e o que ela deve fazer? Portanto, aqui está um pouco difusa a questão, mas dá a entender que a mulher separou-se do marido, do primeiro marido. E depois de um tempo aparece um outro que quer casar com ela, mas só que este é um bêbado. O que ela deve fazer? Neste caso, ela já obteve o divórcio do primeiro. Aqui falou de separação e não falou de divórcio. Por isso que eu disse que é um pouco difusa essa questão. Se for divorciada já e ela está a olhar para a questão do novo marido e que tem esses vícios, ela deve tentar conversar com ele para parar com esses vícios que não são benéficos para ele nem aqui no mundo, nem no Akhira, e em nenhuma religião
muitas das vezes pensamos que é só para nós muçulmanos, mas isto é geral, essa proibição é geral. Ele deve deixar esses vícios, e se ele continua a insistir esses vícios, o conselho que deixamos para essa irmã é de esperar até que venha alguém com um din para a sua vida, dar prioridade ao din. Mas talvez ressalvar aqui, Maulana, a diferença entre separação e divórcio, porque quando diz separado é um pouco complicado dizer que aparece outro homem. Seria talvez bom fazer essa diferença, saber esta diferença entre divórcio e separação. Não, exatamente, por isso disse, se for divorciada, caso se não, então deve primeiro obter a separação oficial, quer dizer, através do talaq do seu primeiro marido. Sem isso, ela não pode ir para o segundo casamento. Jazakumullah khair. Outro ouvinte quer saber do Maulana se o salat facultativo tem a sua própria hora ou não. O salat facultativo não tem sua própria hora. Existem 3 horas proibidas, que é o Tulu', Ghurub e Zawal, a hora do nascimento do sol, a hora do Zawal, a hora do pôr do sol, mas é uma questão de 10 minutos cada um deles, em que nós não devemos efetuar nenhuma oração. Para além destas, não há proibição, não há momento para efetuar salat facultativo. Qualquer hora a pessoa pode fazer. Jazakumullah khair. Aos ouvintes que queiram participar deste programa, poderão fazê-lo, bastando para isso ligar ou enviar SMS para o 82 62 73 020, 82 62 73 020, e também quem estiver a assistir em direto na plataforma do Facebook poderá colocar as suas questões, que irão ser aqui respondidas pelo nosso convidado, Maulana Fayaz Mayeta. Hoje, como disse, o nosso convidado é o Maulana Fayaz, e ele é que está aqui a responder as questões dos ouvintes. Maulana, temos aqui também mais uma questão de um ouvinte que diz que a sua família não é muçulmana e diz que a irmã está para casar e toda a comida que se vai processar neste casamento não é halal. O que é que deve fazer? No caso dele, ele deve abster dessas comidas ou procurar comidas que sejam halal no buffet ou naquela cerimônia. E se ele for uma pessoa, membro da família, e tiver uma certa influência, pode até pedir para que a refeição toda ela seja halal. E isso acontece onde as pessoas compreendem e fazem tudo halal. Caso contrário, ele não deve compartilhar daquela comida ou só pegar aquilo que ele tenha certeza que isto é halal. Jazakumullah khair. Outro ouvinte pergunta ao Maulana se é aceitável no muçulmano trabalhar numa loja ou talho onde vende-se carne de porco. Portanto, esta mensagem do nosso ouvinte Babu, da Casa Branca. Quanto à carne suína, diferente das outras proibições, aqui os ulamás criam uma diferença entre consumir, vender, transportar, etc. Ele aqui, estando a trabalhar num talho, para alguns ulamás não teria problema, porque ele apenas está a transportar, não está a consumir, não está a comercializar, ele apenas só está a entregar. Mas do outro lado, nós temos um princípio de abster de qualquer coisa que possa criar dúvidas para a sua própria pessoa. Além disso, la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Este é um ayat do Coran que a pessoa não deve auxiliar ou apoiar qualquer prática de pecado. 'Ala al-ithmi wal-'udwan. E porco, consumir o porco, você está de certa forma a contribuir para o seu consumo, para a sua venda. Então a resposta seria não, a pessoa não trabalhar nesses postos. Jazakumullah khair. E a ouvinte, neste caso, da questão anterior, que falava da separação e conhecer, diz que ela não houve divórcio, mas estão separados já há mais de um ano.
Ela primeiro deve obter o divórcio do seu marido, e existem formas de como pode se aproximar a um alim para apoiar a ela neste sentido, caso se ele estiver a rejeitar de dar o divórcio. Mas primeiro passo é ela obter o divórcio do seu marido, e só depois é que ela pode passar para o segundo. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam. Cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal, que é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, e não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os álimos respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Stereo. Molana, tenho aqui algumas questões. E como disse, algumas questões tenho dificuldades de leitura devido ao abreviamento. Exatamente, e outras também por causa do próprio português, não estou a perceber o que ela quer dizer. E eu não quero me sujeitar aqui a colocar questões que não sejam realmente aquilo que o ouvinte quer dizer. Certo. Mas vamos tentar o máximo possível perceber o que na essência, o que o ouvinte quis dizer com a questão. Tenho ouvinte que diz que a ouvinte Maida de Maputo diz que o seu marido está na outra província e ele disse para ela ir para essa província. Será que ela pode ir? Portanto, percebe-se dessa questão que o seu mahram está na outra província, que é o seu marido. E o seu marido chamou a ela para poder se deslocar ao seu encontro nessa província. E ela pode ir nestas situações sem o mahram? Sem acompanhamento do mahram, do outro mahram, pode ser o irmão, o pai ou o filho, ela não deve viajar sozinha. Então o marido vem buscar a ela ou cria outras condições dela viajar acompanhada. Jazakumullah khair. Os ouvintes que queiram participar poderão fazê-lo através do 8262730020. 8262730020. Estarão a participar deste programa, o Saber não ocupa lugar, onde o ouvinte questiona, coloca as suas dúvidas e o alim deste lado vai respondendo às questões. Molana, falávamos há pouco tempo acerca do aborto. E, portanto, a mulher que teve um aborto espontâneo, e quanto tempo ela deve esperar para começar a fazer o salat? Tem um período em que ela está a sangrar, deve esperar aquele período terminar, ter a certeza se já então, parou. Podemos dizer que é o mesmo período que uma gravidez normal deu parto de 40 dias. Normal, exatamente. Sim, esse é o limite. Então, esperar até lá, terminar e ter a certeza que parou para depois começar a efetuar o salat. Portanto, seria da seguinte forma. No parto normal, a mulher espera até a paragem daquele sangue pós-parto. Certo.
E o limite máximo para poder fazer essa espera é de 40 dias. Se ultrapassa os 40 dias, ela já deve começar a fazer o salat. Não significa necessariamente que ela deve esperar os 40 dias para começar a fazer o salat. Mas se uma semana depois, ou 2, ou mais ou menos, o sangue pós-parto parou, então ela deve fazer o ghusl e começar a fazer o salat. E a mesma regra se aplica, portanto, a quem tiver ao aborto, em termos de período de espera. Jazakumullah khair. Tenho aqui um ouvinte, diz que tem um amigo que trabalha numa machamba do patrão. Quando vai lhe visitar, esse amigo vai visitá-lo, diz que traz algumas frutas sem ter pedido o patrão. Neste caso, pode aceitar esta oferta. Este é o nosso ouvinte, Mohamed Abdurrahman. O trabalhador é que traz essa oferta, algumas frutas. Sim, ele tem um amigo que trabalha para um patrão numa machamba. Sim. E esse amigo, quando vem lhe visitar, traz algumas oferendas, algum presente, não é, da machamba, onde que ele trabalha. Mas sabendo que não é propriedade dele, e ele nem pediu ao seu patrão que levasse aquelas frutas. Exato. E quer saber se ele, como a pessoa que vai ser oferecida, deve aceitar este produto. Aqui tem a ver com aquela questão, o babul isti'zan, qualquer coisa que a pessoa leva deve ter permissão do dono, o trabalhador deve ter permissão do seu dono, caso contrário este não deve aceitar, porque aquelas frutas são de roubo. Mas geralmente, ou em algumas situações, pode haver uma certa confiança do seu dono, que se eu for a levar, ou eu tenho uma certa autonomia, que eu posso levar de algumas e não há problema nenhum. Se for o caso, aí pode levar. Mas se ele não tem permissão e o dono não deu autorização, então vai ser considerado como roubo e não é permitido levar e consumir essas frutas. Jazakumullah khair, Moran. Os ouvintes ainda vão a tempo de poder colocar aqui as questões, as dúvidas e, portanto, usando o nosso contacto 8262-73020, 82-62-73-020. O ouvinte Ali da Matola, ele diz que quer fazer o nikah com uma menina que está num outro país. E ele diz que não conhece ninguém nesse país. E ela também não conhece ninguém cá. Como é que pode-se fazer este casamento? Aliás, melhor dizendo, ele diz que ela não tem família cá. Como é que se pode processar este casamento? Ele deve querer saber na questão de nomear algum representante. Eu percebi desta aqui, porque tem algumas abreviaturas, que é a essência da pergunta. Diz que a tal menina está num outro país e ele não conhece ninguém nesse país. E a menina que quer casar com ela não tem família cá, onde é que ele está a viver, em Maputo ou em Moçambique. Então, quer saber como é que pode-se processar este casamento. A forma é, ele tem testemunhas aqui, nomear algum membro da família dele mesmo, se não conhece ninguém da família dela cá, então nomear alguém, um amigo, um familiar dele, para que possa se tornar o representante dela. Sempre nós devemos procurar alguém próximo dela, neste caso o pai, se não está o pai, o irmão dela, se não está o irmão, o tio dela, algum próximo dela. Caso não encontrarmos ninguém, aí já podemos olhar para uma terceira pessoa, mas que também tenha a autorização e seja ela a nomear a ele do seu representante cá. Depois temos outros procedimentos que os ulamás, vamos lá dizer, ainda não fizeram tal... a questão do video call, etc. Não tem uma resposta tão certa quanto a isso, mas também exige a presença
dos dois, do marido, da mulher, dos representantes, dos testemunhas e tudo no local para depois efetuar o casamento. Jazakumullah khair. O outro ouvinte quer saber se ele pode dormir com a sua esposa na mesma cama enquanto ela está de período menstrual. Pode dormir na mesma cama, basta não aproximar-se dela e manter relações com ela. Jazakumullah khair. Não sei se na nossa plataforma alguma questão. Ainda não. E também aqui não tenho mais questões dos ouvintes. Maulana, enquanto isso, alguma palavras talvez em forma de exortação aos nossos ouvintes, que seriam as suas últimas palavras antes de terminarmos este programa? Bem, agradecer aos ouvintes que estiveram em linha e que colocaram as questões, dizer que se as respostas, inshallah, que nós demos, se forem corretas, são da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Se houve alguma falha, é da nossa parte e do Shaitan, e que continuem com esse espírito de perguntar. Duas pessoas que não conseguem avançar no conhecimento, no ilm, um é aquele que tem vergonha de perguntar e o outro é aquele que tem orgulho, que acha-se a si próprio que sabe de tudo. Então essas duas qualidades não devem existir dentro de nós. A gente tentar colocar as questões relacionadas ao nosso din, e esses espaços nós temos aqui todos os domingos ulamás qualificados que vão passar por cá. Vamos colocar as nossas questões e, inshallah, tentar aumentar o nosso nível de conhecimento. Quanto ao tema que foi abordado hoje, deixo este conselho, que não percam esperanças de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja quem for a pessoa que estiver envolvida no pecado, não pode pensar que eu sou um pecador e que Allah ta'ala não irá aceitar as minhas preces. A pessoa não deve estar no haram, porque isto irá afetar, irá bloquear a sua prece. Deve tentar entrar no halal, mas o facto da sua vida não estar completamente em conformidade com o din não deve ser motivo dele não levantar as suas mãos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas das vezes aquele que está longe de din tem mais esperança na misericórdia do Allah do que aquele que está no din, porque ele tem esperança nas suas práticas. O outro que está distante, ele tem esperança somente na misericórdia de Allah. Contudo, todos devemos de aproveitar e fazer dua regularmente. Começar com 2 minutos, a primeira fase não vai conseguir pedir muita coisa, mas gradualmente 2 minutos, dia seguinte passa para 2 e 30 segundos e assim sucessivamente. Passado 10 dias já vamos conseguir fazer um dua de 5 minutos e assim sucessivamente vamos aumentar o nosso nível de dua, inshallah. Maulana, agora está a chover na nossa Algumas caixa outras de mensagens e pronto, outras não podemos mesmo adiar, não é? São perguntas que fica complicado poder adiar a elas. Eu principalmente dou muita prioridade quando se trata de salat, neste caso. Aqui o nosso ouvinte quer saber se pode fazer o wudu na casa de banho da sua casa com copos, portanto usando copos ou canecas que se usa na casa de banho. Será que se fazendo o wudu desta forma o seu wudu é válido? O copo que a pessoa usa não é um copo impuro. Ele apenas está a levar água pura, limpa, para lavar uma impureza. Se for o caso, não há problema nenhum utilizar aquele mesmo utensílio para fazer stinja também, para fazer o wudu também. Mas a pessoa deve ter certeza que o utensílio, o copo neste caso, está limpo e não tem nenhuma impureza nele. Jazakallah. E outro ouvinte quer saber, de Maulana, será que a pessoa pode fazer dois rakat salat al-fajr depois de passar a hora de fajr? Isto é, acordou tarde e o sol já tinha nascido. A pessoa que perdeu o salat, então a recomendação é فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا, assim que ele recordar,
ele deve efetuar o seu salat. Aquele salat fica como qadá para ele até que ele não cumpre e não volta a pagar. Jazakallah. E o ouvinte Ibrahim Siraj do Zimpeito quer saber se é permissível dar banho ao maite que teve um acidente de autocarro e este corpo sofreu muito ou até muitos ferimentos. Será que é permissível dar banho? O ghusl deve ser dado a ter em consideração que essas partes afetadas levam o seu tempo para o sangue parar. Se não parar, então geralmente enrola-se suficiente algodão nessas zonas para depois cobrir com o kafan. Mas deve-se dar banho ao mayit. E uma ouvinte pergunta ao Maulana se é permitido uma mulher que é separada viver sozinha com filha, isto é, criança. Não percebi bem a questão. É permissível uma mulher que tem uma criança, um filho, criança viver sozinha com o seu filho menor? É permitido, sim. Não há problemas nenhum. E não tem aqui mais questões. E também, portanto, o Maulana já teceu as últimas considerações do nosso programa. E nós vamos terminar por aqui, fazendo doa que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós este nosso esforço e dedicação, que seja pela sua causa somente. E também agradecer o Maulana Fayaz Mayet por ter se disponibilizado por estar aqui, deixar de seus afazeres por estar aqui e interagir com os nossos ouvintes. E também agradecer ao nosso irmão incansável, o irmão Naim Gulam, portanto, por esse esforço também que tem feito em apoiar este programa. Nossa Jazakallah Khair. E cá fica a promessa de mais uma vez voltarmos a nos cruzar aqui neste canal 96.3 MHz na próxima ocasião, inshallah. E até lá, fiquem na companhia da rádio A Voz do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.